E aí, pessoal, já que o papo é sobre audiência trabalhista e vocês já assistiram aos vídeos que tratam sobre os tipos de audiências e também já aprenderam sobre o protesto antipreclusivo, vamos agora tratar de forma mais específica sobre a audiência de instrução. Além de ser um tema bastante cobrado nas questões objetivas de concurso, bem como no exame da ordem, saber como se portar e compreender os principais acontecimentos de uma audiência de instrução é matéria imprescindível para aqueles que pretendem se colocar no mercado de trabalho como advogado trabalhista. Então fiquem espertos e confiram algumas dicas. Vamos começar falando que depois que o juiz ele declara aberta a audiência e resta frustrada a primeira tentativa de conciliação entre as partes, haverá o recebimento da contestação. Essa contestação ela poderá ser apresentada por escrito pelo sistema do PJE até o momento da audiência. Daí, encerrada a defesa, dá-se início à instrução processual. Perceba-se que na hipótese que eu acabei de narrar, todos os atos processuais ficaram concentrados em um único momento. É assim quando acontece quando a audiência ela é una, que é a regra prevista na CLT. Contudo, existe ainda a possibilidade de o juiz fracionar a audiência, sendo a primeira apenas inicial para tentar conciliar as partes e a segunda de instrução. Então, se você vai para uma audiência e sabe que a instrução poderá acontecer, prepare-se. Elabore os quesitos que serão formulados às partes e às testemunhas. Nessa hora, gente, nada de improviso. Não importa se você é um advogado com anos de experiência ou se é um iniciante. Estude o processo. Formule os quesitos sobre os pontos controvertidos da ação. Leve por escrita as suas perguntas, pois daí não tem o risco de esquecer um ponto que seja relevante para instruir o seu processo. Além disso, fique de olho na ata de audiência. Acompanhe a leitura de forma contínua e confira todos os registros que estão sendo feitos nela. Lembre-se que antes de você formular suas perguntas, o juiz poderá fazer algumas perguntas iniciais e você deve estar atento para não repetir as mesmas perguntas, o que pode provocar uma quebra no raciocínio ou uma perda de foco, já que nesse momento é tão relevante na audiência de instrução você concatenar bem as suas ideias. Então, vale também lembrar que na Justiça do Trabalho ainda vigora a sistemática presidencialista na condução da instrução, ou seja, como advogado, você irá formular as perguntas ao magistrado e este, por sua vez, repete a pergunta ou mesmo autoriza a testemunha a responder. Como existe uma previsão expressa na CLT, no seu artigo 820, nada de aplicar o regramento do CPC no que diz respeito à inquirição das testemunhas, ok? Além disso, muita atenção na pergunta que você irá fazer. Seja objetivo. Apenas questione sobre fatos controvertidos. Nada de fazer meras especulações. Lembre-se que a prova oral serve para auxiliar o juízo na busca da verdade real sobre os fatos. E daí, o magistrado poderá até mesmo indeferir uma pergunta sua se ele constatar que ela é irrelevante ou não tem muita pertinência para a solução da lide. Importante lembrar que o juiz deverá providenciar que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas outras que ainda irão depor. O mesmo cuidado deve ter em relação ao depoimento das partes. Vocês sabem que na audiência de instrução, tanto o juiz quanto os advogados poderão tomar o depoimento das partes, com o objetivo de buscar a rainha das provas, a chamada confissão real. Assim, o advogado da parte reclamante poderá, por exemplo, fazer perguntas da reclamada ou para o seu preposto. Lembrando que com a reforma trabalhista, o preposto não precisa mais ser empregado da ré, devendo, contudo, ter conhecimento dos fatos, sob pena de confissão. Outro ponto que deve ser lembrado é que na audiência trabalhista, as testemunhas comparecerão à audiência independente de notificação ou intimação. Isso está lá previsto no artigo 825 da CLT. Isso porque não existe rol de testemunhas no processo do trabalho. As partes se comprometem a levar suas testemunhas e, se estas não comparecerem de forma espontânea e sem justo motivo, poderão ser conduzidas à audiência de forma coercitiva e ainda ter que pagar multa. Agora, se o processo se submeter ao rito sumaríssimo,
O juiz apenas irá intimar a testemunha se a parte comprovar que a convidou e ela mesmo assim não foi. Essa prova você pode fazer por meio da carta convite. É aquele documento que você entrega para a testemunha indicando dia, hora e local da audiência e pede para ela assinar, certo? O advogado ainda poderá contraditar a testemunha arrolada pela parte contrária, nos casos de incapacidade, impedimento e suspeição. De acordo com o artigo 829 da CLT, a testemunha que for parente até terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, possui uma presunção de parcialidade. Assim, se a testemunha negar este fato que lhe é imputado, caberá ao advogado fazer a prova desta contradita. Vou dar um exemplo. Se você fala na audiência que a testemunha não pode depor porque ela é amiga íntima da parte, daí você pode apresentar uma foto extraída de uma rede social que demonstre que a testemunha foi, por exemplo, madrinha de casamento da parte. Nessa situação, por não ter a testemunha uma isenção de ânimo para depor, o juiz dispensará seu depoimento, podendo apenas ouvi-la como informante, se assim ainda entender que for cabível, certo? Apesar de não estar previsto na CLT, a testemunha que também apresentar interesse na causa não poderá prestar compromisso. Agora, vale lembrar que o simples fato de a testemunha litigar ou ter litigado contra o mesmo empregador não é razão suficiente, por si só, para torná-la suspeita. Isso, inclusive, já foi matéria simulada pelo TST, a súmula 357. Fique atento no momento processual oportuno para você poder contraditar. A testemunha vai chegar na sala de audiência, vai se sentar, será qualificada. E nesse momento, antes mesmo de o juiz tomar seu compromisso, você deverá pedir a palavra e apontar a contradita. Cuidado com esse time, pois após o préstimo de compromisso da testemunha, estará precluso o fundamento da contradita. Daí, finalizada a oitiva das testemunhas, o juiz indagará se as partes pretendem apresentar mais alguma prova. Daí, em caso negativo, o juiz irá declarar encerrada a instrução. Vai fazer a proposta derradeira de conciliação e daí, recusada, determina que os autos fiquem conclusos para julgamento. Então é isso, pessoal. Essas são as considerações sobre a audiência de instrução que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sempre que possível, assistam às audiências reais no Fórum Trabalhista para poder conferir em loco essa dinâmica da prática. Fiquem bem e até a próxima!